você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico num mês. Eu dormiria de meia para virar burguês. Por você, eu conseguiria até ficar alegre. Pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você. Todo o brasileiro, em algum momento de sua vida, já deve ter ouvido essa música. E difícil existir alguém que não goste ou que tenha algo contra. Essa que se tornou um dos grandes sucessos do rock brasileiro. E mesmo sendo um rock, é uma daquelas músicas bonitinhas, uma letra romântica, que faz bem de ouvir para os ouvidos, para o coração e para a alma. Lançada em 1998, a música Por Você, na voz de Frejá, se tornou um dos maiores sucessos comerciais e é um dos maiores hits da história da banda Barão Vermelho. Consolidou-se como uma das músicas românticas mais conhecidas do rock nacional. E ao longo de seus quase 30 anos de história e de muito sucesso, ela já foi trilha sonora da vida de muitas pessoas. Assim como eu, muita gente cresceu ouvindo essa música. Ela já fez parte de várias histórias de casais e já foi trilha de vários casamentos. E agora ela está fazendo parte do tema de abertura da nova novela das 7 da Rede Globo, que leva o mesmo nome. Realmente, não poderia ser outra música, né? E depois de todo esse tempo, você já parou para pensar qual é a história que está por trás da criação, da inspiração que deu origem a esse grande sucesso? Será que teve alguma musa inspiradora? O que estava acontecendo com o compositor nessa hora? Que ele sentou para escrever esse monte de versos aí meio loucos. E o que realmente está sendo transmitido nesses versos? Se você acompanhar este vídeo até o final, você vai conhecer toda essa história, muitas coisas sobre este que se tornou um grande sucesso que o Brasil já conheceu. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a conhecer esse canal, a se inscrever aqui, deixar o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, com a sua pergunta, a sua dúvida. O seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui. Entra no Diário da Vida e conheça as playlists diferentes que nós temos por aqui. É tema para todos os gostos e com certeza você vai encontrar algo que você vai sentir uma afinidade, que seja algo que você goste de saber mais. Aqui nós falamos sobre as verdades da vida e os mistérios da alma, além de contarmos muitas histórias interessantes, histórias de lugares, de religiões, de igrejas, de fatos históricos que um dia já aconteceu e de músicas também. Já temos uma playlist com vários vídeos sobre histórias de músicas, histórias de grupos famosos, histórias de ritmos musicais. Então, se você gosta desse assunto, você entra aqui depois que assistir esse vídeo, confere essa playlist, todos os vídeos que nós já temos lá disponíveis e assista aqueles que for do seu interesse. Já tem muitos vídeos sobre histórias de muitos sucessos conhecidíssimos no Brasil e mundialmente também. E este vídeo de hoje vai para essa playlist onde estaremos contando toda a história
desde a criação, a inspiração, como que foi feita esta música. Um grande sucesso do Barão Vermelho dos anos 90. Muita gente cresceu ouvindo essa música. Muitas pessoas viveram histórias onde esta música estava lá. É o teu caso? Deixa aqui nos comentários a sua experiência com essa música. E vamos ao nosso vídeo de hoje então, conhecer toda essa história desse grande sucesso. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. Barão Vermelho é uma banda de rock brasileira formada em 1981, no Rio de Janeiro. Originalmente composta por Cazuza, que era o vocalista e principal letrista, Roberto Frejá, guitarrista, Dé Palmeira, baixista, Maurício Barros, tecladista e Guto Goff, baterista. Com diversos sucessos como Pro Dia Nascer Feliz, Bete Balanço, Por Você, Puro Êxtase, entre outros. A banda faz parte do quarteto sagrado do rock brasileiro da década de 1980, ao lado de bandas como Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso e Titãs. Considerada uma das mais importantes e influentes do rock brasileiro, além de ser responsável por popularizar o gênero na mesma década. Desde a saída de Cazuza em 1985, a banda passou por várias mudanças em sua formação, sendo o baterista Guto Goff o único a se fazer presente em todas elas. Atualmente a banda é composta por Rodrigo Suricato, Maurício Barros, Guto Goff e Fernando Magalhães. Lançada em 1998, no álbum Puro Êxtase, a música Por Você, na voz de Frejá, se tornou um dos maiores sucessos comerciais e é um dos maiores hits da história do Barão Vermelho. Nasceu da parceria entre Frejá, o tecladista Maurício Barros e o poeta e compositor Mauro Santa Cecília. A melodia surgiu de experimentos no estúdio com um novo teclado, enquanto a letra veio de um poema focado em declarações românticas exageradas para demonstrar a entrega total em uma relação amorosa. Transmite sua mensagem de devoção através de promessas marcantes. É uma declaração de amor intenso e incondicional. A letra usa figuras de linguagem, hipérboles, para demonstrar que o eu lírico estaria disposto a fazer sacrifícios, mudar hábitos e realizar atos improváveis ou exagerados para agradar a pessoa amada. Os exageros românticos destacam-se pelo uso de hipérboles para mostrar a intensidade do amor. Trechos como dançaria tango no teto e viajaria a pé do Rio a Salvador. Essas imagens não devem ser entendidas literalmente. Elas são formas poéticas de ilustrar uma entrega total, que não há limites geográficos ou bom senso que impeçam a dedicação quase sem limites ao parceiro. Usados para ilustrar até onde alguém estaria disposto a ir por quem ama. Na disposição para mudanças, a música também destaca sacrifícios pessoais para se adequar ao outro, evidenciados em frases como deixaria de beber, dormiria de meia para virar burguês e mudaria até o meu nome, mostrando que o amor pode transformar hábitos e a própria identidade. Esses trechos mostram que o amor pode transformar até os hábitos mais enraizados. O verso desejaria todo o dia a mesma mulher sugere fidelidade, enquanto pintaria todo o céu de vermelho reforça a ideia de paixão intensa, já que o vermelho é tradicionalmente ligado ao amor. Em termos de aceitação e entrega, o refrão que se repete foca na totalidade desse sentimento,
indicando que todas as ações da vida do eu lírico são feitas em função da pessoa amada. Com um tom leve e apaixonado, a música celebra a disposição de se reinventar e se sacrificar por quem se ama, tornando-se uma declaração divertida e sincera. Mas, e afinal, qual é a história que deu origem a tudo isso? E então, durante uma entrevista, o Mauro, que eu já esqueci o sobrenome, Barros. E então, durante uma entrevista, o Maurício Barros, Maurício, nem é mal, Vanessa. E então, durante uma entrevista, o Maurício Barros, ele contou a história da composição de Por Você, durante uma entrevista no podcast Corredor 5, onde ele fala o seguinte: eu tinha aquela revista Future Music, uma revista inglesa que eu comprava bastante nessa época. Eu lia bastante essa revista. Eu me lembro que quando eu compus no estúdio do Frejá essa música, ele tinha acabado de comprar um teclado Roland JP8000. E brincando com os sons, a gente começou a pegar algumas letras. E tinha lá uma do Mauro Santa Cecília. O Frejá nunca tinha feito músicas com o Mauro, embora tivesse estudado com ele. Só que o Mauro era amigo do meu irmão, que me apresentou para ele e a gente começou a fazer música. Aí o Mauro se reaproximou do Frejá e mandou umas letras para ele. Aí começamos a compor em um timbre de eletropiano, que foi exatamente o timbre que eu usei. Não mexia em nada. Aí o Frejá botou um violão nesse poema do Mauro, que falava assim: por você eu faria isso, por você eu faria aquilo. E quisemos que o refrão fosse simplesmente repetir: por você, por você. O Frejá gravou um CD para mim e aí eu cheguei em casa e assim que eu deitei na cama com tudo apagado, eu coloquei Por Você para escutar e falei: acertamos na composição. Aí me lembro que a gente já estava gravando o álbum Puro Êxtase no estúdio do Meme, DJ Meme. E fomos mostrar a música pra banda. E eu e o Frejá estávamos meio temerosos, porque a gente sabia que era uma jogada meio eletrônica. E o Guto Goff, baterista do Barão, olhando assim. Peninha também, percussionista do disco. Fernando Magalhães, guitarrista do disco. Rodrigo, baixista do disco. Eu falei: cara, não sei se os caras vão gostar. Mas a gente acreditava na música. Era uma música bacana. A gente achava boa. Mas não sabíamos se era uma música para o Barão Vermelho. A gente tocou a música, eu e o Frejá. E quando acabou, o Meme falou: essa música vai ser um dos maiores sucessos do Barão. Essa música vai ser regravada, e regravada, e regravada. E não é que foi mesmo? Ok, assim, dessa maneira, surgiu essa música que nós conhecemos hoje. Mas, se a música foi inspirada em um poema, qual será que seria a inspiração do poeta que escreveu o poema? E então, o poeta Mauro Santa Cecília, que inclusive ele faleceu ano passado, contou em uma entrevista que na época ele estava solteiro, havia se separado da esposa e se apaixonou pela vizinha. E esta é a que foi a verdadeira musa inspiradora para ele se declarar em forma de poesia. E assim ele criou todos esses versos cheios de exageros românticos, disposições de mudanças, aceitação e entrega. As loucuras que ele estaria disposto a fazer por ela. E assim nascia um simples poema que logo se tornaria
um grande sucesso no cenário do rock brasileiro. Puro Êxtase foi o disco autoral inédito que mais vendeu do Barão Vermelho. E Por Você tornou-se realmente uma das músicas mais regravadas da banda. O tema de abertura da nova novela global, esta música está na voz de Larissa Luz e Meli. E aí, você já sabia de tudo isso sobre esta música, que nesses seus quase 30 anos de história, já foi trilha sonora da vida de muitas pessoas. Muita gente cresceu ouvindo. E agora, muitos brasileiros passarão a ouvir todos os dias, na hora da novela. Eu sou uma que vou ouvir na novela, porque sempre fui muito noveleira, desde que me conheço por gente. E esta música eu cresci ouvindo, já cantarolei ela muitas vezes ao longo de muitos anos. Até hoje essa música ainda é rodada em algumas rádios por aí. E eu sempre gostei dessa música por ela ter essa letra bonitinha, romântica, inocente e ao mesmo tempo alegre. E você? Já viveu alguma história que essa música estava lá, marcando aquele momento? Qual é a sua história com esta música ou com o Barão Vermelho? Deixe aqui nos comentários a sua experiência com esse grande sucesso do rock brasileiro. Você já sabia de tudo isso sobre essa música? Sobre a história dela, o surgimento, como que ela foi criada? Sobre a origem desta música através de um poema criado para uma vizinha por quem o poeta estava apaixonado. Muitas vezes a gente passa a vida inteira ouvindo uma música, cantarolando aquela música, fazendo parte da vida da gente aquela música, sem a gente saber o real significado daqueles versos e também a história que está por trás de tudo aquilo ali. E aqui nessa playlist você tem essa oportunidade de conhecer essa história que muitas vezes não é conhecida, a história que está por trás de um grande sucesso. E se você gosta desse tipo de vídeo, entra aqui agora, confere todos os outros que já tem na playlist lá com outras histórias de outros grandes sucessos, com suas histórias, suas inspirações. E também tem histórias de grupos, de ritmos, uns vídeos bem completos, contando uma história o mais completa possível e bem dinâmico também. Confere também as outras playlists que nós temos por aqui com outros temas que podem lhe interessar. Se você não encontrar algo que você gostaria de ver por aqui ou uma história que nós ainda não contamos por aqui, deixe aqui nos comentários a sua sugestão para um próximo vídeo, que logo nós podemos ter aqui um Respondendo Vocês, fazendo um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu, contando a história daquela música que você gostaria de saber, a história que está por trás da criação. Seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui. Já se inscreve aqui no Diário da Vida para não perder as novidades que ainda virão por aqui. Todos os dias tem vídeo novo por aqui, alguma coisa diferente acontecendo por aqui. Então fique acompanhando a nossa programação, compartilha com outras pessoas que também gostam dos temas que são abordados por aqui. E fica agora aqui e confere os outros vídeos que nós já temos e as outras playlists com outros temas interessantes também. Outras histórias, muitas reflexões, muitos vídeos interessantes que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais com aqueles temas curiosos. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.